Olá, estamos ao vivo para mais uma live aqui pelo Instagram, dessa vez no Instagram, né? E hoje vamos falar sobre o medo. Então, deixa eu tentar chamar já a minha amiga e terapeuta, Dalita. Olá, Clarinda, Marcelina, tudo bem? Coloque um oi aqui para eu saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Eu estou tentando agora chamar a minha amiga terapeuta Dalita, com a qual a gente vai falar sobre a respeito do medo, né? Então, a Dalita já chegou. Deixa eu ver aqui. Agora. E aí, pessoal, vão colocando as suas questões por aqui. Tudo bem, Dali? Tudo bem, Tati? Sabe que é a primeira vez que eu mexo aqui para fazer a live aqui no Instagram para eu convidar alguma pessoa, né? Mas aí eu fiz tudo direitinho. Olha Olha só que só que alegria, alegria, tô tô estreando, estreando, então. então. Pois é, você tá estreando. E hoje, sabe que eu acordei com o cabelo todo bagunçado? Às vezes você também acorda com o cabelo todo. E aí, Mais do que mais eu do que eu gostaria. gostaria. Prendia o meu cabelo, se eu deixava ele solto, mas resolvi prender ele. Então, e Não, você, mas Não, tá mas tá linda. linda. E você como está, minha amiga? Estou Estou bem bem aí aí na na agitação, né? agitação, né? Lá, vamos pegar leve. Vamos pegar leve. Tinha dado uma pausa aqui, mas foi. Você tá falando que você tá bem, mas com agitação, é isso? Correria? É, não, Não, eu tava tava falando falando que que eu fiz eu aula fiz de aula de canto canto hoje. hoje. Hoje? Eu não sei Eu se não é o sei se seu é o teu microfone que tá microfone que mais tá mais alto, alto, tá tá dando dando retorno pra retorno mim, pra mim. o seu Seu áudio. áudio. E agora? Vamos ver. Vamos ver. Agora Agora melhorou. melhorou? Melhorou? Eu acho que tava no Uhum. máximo mesmo. É. Bom, Bom, então, então, eu eu tenho aula tenho de aula canto, de né? canto, Daí né? Daí a ela gente falou, ai, vamos falou, ai, pegar vamos leve, pegar que depois leve, vai que ter um depois vai live ter um live depois. depois. Aí, se não Aí, se pega não leve, pega né? Fica leve, né? sem Fica voz, sem né? voz, né? Que acaba Que acaba exigindo exigindo muito muito no então, trabalho, do no trabalho, do atendimento. atendimento. E até E até é legal, né? é Que aqui a gente legal, vai né? Que estar aqui a gente vai falando estar hoje sobre falando hoje medo. sobre medo. E E o, o um medo que eu um tinha, medo que né? eu tinha, né? Muitas vezes, assim, Muitas vezes, assim, é de incomodar é os de outros. incomodar os outros. Eu vou pedir para que você. O Lipe colocou que tá dando eco. Ainda continua, Lipe, dando eco? Eu vou tentar então colocar aqui o meu Uhum. fone. Não sei se é o meu. Peraí. Veja se Vamos ver. melhora o som. Agora tá melhor. Tá melhor? Ah, então tá Tá. bom. Muito obrigada, então, vocês que colocaram. Ótimo. É muito melhor quando o som tá melhor, né? Senão começa a irritar aqui os ouvidos, né? Então, Dália, eu queria Uhum. pedir para você, antes de tudo, é, se apresentar. Eu falei muito que você é Uhum. terapeuta, minha amiga, é cantora também, é compositora, ela é poeta, poetisa, que mais? A gente vai descobrindo, né, as nossas aptidões. Bom, então, pessoal, eu sou a Dalita Schmoller. Eu sou terapeuta integrativa. Eu trabalho com terapias da consciência, onde vão entrar, como, por exemplo, o renascimento, onde a gente acessa memórias traumáticas, principalmente nosso parto, gestação, através da respiração. Trabalho com regressão, processo de canalização. Eu sou um canal, também recebo mensagens, transmito mensagens que vêm através de mensagens faladas, como também línguas perdidas e encantos.
onde a frequência vibracional das notas que eu consigo emitir ajuda a pessoa a entrar em estado de presença e também acessar a memórias, né? Que a música tem Uhum. trânsito livre, então aquilo que a gente bloqueia muitas vezes através dessa frequência vibracional que a nota musical emite, aquilo vibra no teu ser e faz com que você solte aquilo que você estava tentando reprimir, o que você estava tentando fugir, né, de acessar ali com o ego, porque o ego tem medo, né? Que é o assunto de Uhum. hoje. E aí, junto, eu trabalho com nova medicina germânica e transgeracional, onde a gente analisa quais são os sintomas que você traz, a partir de qual tipo de conflito que você viveu para estar trazendo esse sintoma. Como você vivenciou os conflitos da sua vida. E como você programou ali as suas reações, seja esse sintoma, seja um comportamento, algo que se repete na sua vida, a gente vai acessando quais são os seus programas e pré-programas, que daí entra a parte de ancestralidade, vidas passadas, e a partir disso a gente vai ressignificando a sua história, que se entende que não basta você saber qual que é o conflito, tem que liberar. E aí que entra muito essa parte, né, das terapias da consciência para a liberação da carga emocional. Porque toda vez que a gente sente um medo muito grande, a nossa tendência, né, ou leva um susto, vive alguma coisa, a nossa tendência é segurar a respiração, a gente bloqueia. Porque quando a gente bloqueia, a gente não sente. E aí, quando eu trago para alguém uma terapia da consciência trabalhando junto com a respiração, essa pessoa ela é forçada a liberar esse mecanismo respiratório e tá deixando vir à tona, soltando essas emoções reprimidas lá no passado. E essas emoções reprimidas, elas vão formando neuropeptídeos que vão construindo couraças, né, no seu corpo, que vai reverberando ali em sintomas, seja físico-emocionais, né, psicológicos, ou também padrões de vida, né? Então, no meu trabalho, a gente vai pegando por todas essas áreas, vai fechando, né? Ajudo também com florais, às vezes alguma coisinha de fitoterapia, fitoenergética, mas os focos principais são as terapias de consciência e a nova medicina germânica com o transgeracional. E agora essa parte de expansão de consciência através do canto, né? Mas também da canalização de mensagens, do que está ali no campo da pessoa. Às vezes ela não está se permitindo acessar, eu acabo acessando pela utilização do canal, né? No canal telepático. E aí vocês viram como a minha amiga que é super, né? É super. Obrigada. Então, hoje a gente vai falar a respeito do medo, né? Dali que eu tinha te falado que tem muitas meninas, mulheres, homens também, mas eu tenho recebido muitas mensagens das mulheres a respeito do medo. E assim, o que eu vejo que o medo ele vem de diversas nuances, né? É um medo que você pode ter de se autoexpressar, de mostrar, revelar os seus sentimentos, né? É um medo, por Uhum. exemplo, em que a gente tem o medo de algum bicho, um medo de alguma situação sem solução aparente. É um medo em que a gente tem de alguma situação atual que a gente vive, um medo de ficar doente, um medo, o medo do jaleco branco, né? Eu queria depois que você falasse um pouquinho, Uhum. porque hoje, lá no grupo do Vida Plena, o meu grupo do WhatsApp, em que a gente criou lá um espaço de conexão, interatividade, de apoio mesmo. Ontem as meninas trouxeram a respeito do medo do jaleco branco, né? E aí depois a gente entra no assunto. Então, são medos de diversas formas. Aí eu vou até pedir para vocês que estão assistindo de colocar os seus medos também. E eu vou pegar aqui, eu vou trazendo, a gente pode ir falando o medo por medo, né? Então, por Uhum. exemplo, eu recebi aqui várias situações do medo que uma pessoa, uma querida aluna colocou aqui para mim, e ela está até aqui presente, né? Bom, eu vou. A gente pode começar então com essas situações de medo, aí eu e você a gente vai falando a Uhum. respeito? Tá, aí Sim, vocês também que estão agora e que não tiveram oportunidade de colocar os seus medos, eu vou pedir para que vocês possam colocar aqui nos comentários, que aí a gente vai pegando ponto por ponto. Então vamos lá, já vamos entrar no assunto do medo, né?
Deixa eu pegar aqui o comentário. Comentário não, a questão. Deixa eu ver aqui. Antes disso, enquanto eu estou procurando aqui, Dali, me diga assim, o que que você acha que a pessoa que sente medo, quais seriam assim um ponto crucial, um ponto base para que ela poderia começar a olhar o medo dela de uma forma diferente? Uhum. Bom, acho que a gente pode ir um pouquinho além, né? Já que eu gosto na germânica, a gente olha muito essa parte da biologia. Então, é entender, né, qual que é a função do medo na nossa vida, né? Por que que a gente traz o medo para a nossa vida? O medo, se a gente Uhum, for olhar, graças ao medo, a gente sobreviveu e a gente foi evoluindo. Porque se a gente não tivesse medo, né? Não tenho medo de pular daqui. Então eu ia lá no precipício pular porque eu não tinha medo e caía e morria, né? Não aham, tenho medo de fazer tal coisa. Então, o medo, ele vem para te travar por uma questão de sobrevivência muitas vezes. Só que quando ele sai desse nível de equilíbrio, né, ele acaba afetando, impedindo que você dê seus passos na vida, que você viva também. Porque vem, né, pelo medo ali da morte, gerado com a morte, que é uma sim. questão de sobrevivência, só que acaba refletindo também de impedir que você viva. Daí a gente fala assim, ah, porque eu morro de medo, né? A gente usa esse Uhum, tipo de expressão. uhum, Ai, porque eu morro de medo. Nossa, eu tenho tanto medo que eu não consigo nem ver. Nossa, eu tenho uhum, tanto medo disso que chega a me doer aqui, chega a me trancar aqui. Percebe que conforme a pessoa usa a expressão, isso vai afetando no corpo dela. Eu conheço pessoas, né, que têm problemas de visão e elas sempre usam essa expressão de, nossa, eu tenho tanto medo que eu não posso nem ver. E se a gente pegar, por exemplo, miopia, normalmente a programação da miopia vem lá da infância. E é a criança que tem muito medo, que nem os pais que brigam, o pai que vem, às uhum. vezes, o predador que vem na minha frente, então a criança ela tem medo que ali esse predador está vindo sobre ela e ela desenvolve a miopia. Ou então o estrabismo, que a criança ela vai desenvolve o estrabismo ali divergente, né? Ela tá tentando olhar para trás, porque ela tem medo que o predador venha da nuca, né? A gente fala de medos frontais, muito na germânica, que são esses medos que vem o meu predador, eu estou vendo, ele tá vindo na minha frente, e os medos da nuca, né? Então eu tenho medo que o predador venha de trás, aí eu viro meu olho para trás para tentar conseguir enxergar o meu predador que tá vindo atrás. E aqui nesse medo da nuca, algumas pessoas vão se identificar, por exemplo, aquela pessoa que chega no restaurante, ela não consegue ficar, sabe, de costas para todo mundo. Ela tem que sentar ali Uhum. encostada na parede que ela consiga ver tudo. Ela tem esse medo de um predador que venha de trás, né? E isso pode estar ali na história familiar dela, um transgeracional, ou pode ser devido ao que ela viveu na infância e que desencadeou esse tipo de medo, né? Aí a gente vai trazendo ali, por exemplo, a asma. A asma é uma liberação de medos frontais. É uma conjuntura tanto de medos que eu vivi numa intensidade feminina quanto no masculina, porque quando a gente está com muito medo para mulher destra, homem Uhum. canhoto, normalmente vai pegar aqui na garganta, né? Nem ontem que eu passei medo com a minha cachorra, trancou a minha garganta, hoje afetou completamente na minha Esse é o voz. destro, a pessoa destra. E a mulher Eu sou. destra e o homem canhoto. Aí o medo acaba pegando aqui na garganta, né? Tranca aqui, né? Você fica assim, nossa, morrendo de dor. Depois, às vezes, tem crises de tosse, né? Que é a liberação do medo. É muito comum numa sessão terapêutica, onde a pessoa acessa memórias de medo, ela ter crise de tosse, até vomitar, colocar pra É. fora, porque ela tá tirando aquele pedaço do medo. E Enquanto eu que sinto o mesmo, quando eu homem fico com medo, parece que tem uma coisa travando aqui a minha garganta. É, e o homem, né, destro e a mulher canhota, normalmente eles vão sentir mais aqui no peito. Por quê? Porque quando a mulher destra e o homem canhoto tem medo, eles não conseguem muitas vezes expressar, eles travam, eles ficam sem voz. Sabe quando a gente Uhum. sonha, por exemplo, que quer gritar e não tem voz para gritar, eu quero Sim. soltar, eu não consigo falar, não consigo pôr para fora, né? Trava aqui na laringe. Enquanto que o homem destro e a mulher canhota são aqueles que conseguem gritar, eles trazem aqui dos brônquios. E aí a criança lá tem bronquite, bronquiolite, né? Bronquiolite e Aham. bronquite são fases de resoluções de medo, entende? Ela dizia, mas por que que fica vindo toda hora? Porque ela fica entrando e saindo do conflito toda hora, né? Então ela tá com uma Olha, pele é em balanço. interessante, né? Porque se a gente for ver, tem muita criança com bronquiolite, né? Que na época que eu Uhum. trabalhava em hospital, na época que eu atuava como nutricionista, chegava abril,
começava a encher, principalmente criança com muito bronquiolite, esse problema da parte respiratória, né? Uhum. É, e aqui vão entrar diversos fatores, né? Que nem a época do ano, né? O tempo, é que assim, a gente Uhum. grava, né? Que assim, nossa, foi num dia nublado que eu recebi tal notícia, e aí eu tive muito medo, né? Eu tô com uma paciente agora, acho que comentei contigo, que ela tem medo na hora que chega o entardecer. E o parto dela foi no entardecer. E do que ela tem medo? Ela tem medo de luzes, tipo, luzes que nem aqui do ring light, né? Ela tem medo de luzes fortes, luzes assim, em um lugar que tem muitas luzes, tipo um shopping, ela tem medo disso. E o parto dela foi uma cesariana. Então ela nasceu ali com todas Com aquelas luzes em aquele. cima dela num final de tarde. E aí agora ela desenvolveu um medo que ela não consegue sair de casa. Se a gente trazer a primeira casa é o útero, então eu não quero sair do útero no final de tarde com muitas luzes, entende? Todo esse medo, e agora ela tá tendo crise de pânico, a gente tá trabalhando para ir tirando esses medos dela que vem lá do parto dela. E muita coisa, né? Muitos dos nossos medos vêm desses momentos, né? Um medo que a mãe passou na gestação, um medo que uma avó tinha, e daí você traz, né? Ah, Aham. e o medo que a gente vai desenvolvendo aqui, ó. A Miriam trouxe ali que eu sou canhota e sim sinto medo no peito, né? Que você trava aqui no peito. E que se a destra tá Aham. sentindo medo no peito, é que ela já tá em pet. Então ela já tá com um conflito na laringe ativo e aí ela desenvolve mais um no peito. E nem a pessoa que Sim. tem asma, ela tem um conflito ativo tanto na laringe quanto no brônquio. Tem o medo nas duas partes. E aqui, né, tinham perguntado antes também, falando assim, como, acho que vai ter a Miriam também, como saber o controle, né, do medo que protege, que nos limita. Aqui, quando começa a te atrapalhar na tua vida, que você não está conseguindo viver, não está conseguindo fazer as coisas que você gostaria, desenvolver seus projetos, né, se jogar para a vida, aí é porque ele está te atrapalhando, né? Então, aquele medinho assim, ok, talvez eu tenha que ter um pouco de receio aqui, tá, isso aqui vai servir para minha sobrevivência? Ok. Mas não tem sentido em eu ter medo, por exemplo, de me lançar para algo, né? De lançar um projeto novo na minha Uhum. vida, mudar de emprego, né? O que Sim. está por trás desse medo? Um medo ele nunca vem de graça. Às vezes vem das questões, por exemplo, se a gente pegar na história, né, da família, tipo, um medo de fracasso. Aí tu vai buscar na Uhum. história da tua família e você tem lá um tio, tem um avô, tem um pai que tentaram algo novo e fracassaram. Então essa família traz aquele medo, aquela insegurança de eu preciso buscar sempre algo estável, daí vai buscar, sei lá, para fazer um concurso onde eu não vou ter problemas de passar medo de ficar sem dinheiro, e isso busca sempre aquela estabilidade, né? Devido ao medo que a Sim. minha família passou. Pego muitos casos de pacientes que, não quero nem saber de engravidar. Por quê? Porque tem medo, porque o parto dela foi muito sofrido, e aí ela quase morreu, e daí a mãe teve medo no parto, e daí ela tem medo de passar pelo que a mãe ou a avó ou alguém perdeu um filho também, então a dor da perda de um filho dessa pessoa na família, viu o sofrimento, aí fala, não, eu não quero passar por essa dor, por essa perda, então eu não vou viver isso para evitar de passar. Não, eu simplesmente não quero. Nossa, morro de medo de engravidar. E a pessoa pensa assim, que é o jeito dela, que é ela, né, que tá assim, mas na verdade tem uma razão ali Tem uma raiz transgeracional mais por trás disso. profunda, né? Exatamente, Deixa eu exatamente. trazer aqui uma questão da Letícia. Uhum, Ela tá lá no nosso grupo, né, do Vida Plena. uhum, Ela tá colocando o medo de ficar doente. E isso eu tenho visto mesmo muita gente falar sobre esse medo de ficar doente, enfim, aí já começa a ter na mente esses pensamentos, né, que vão tomando conta. uhum, E então eu trouxe uma questão da gente começar a refletir assim, né? Esse medo de ficar doente, primeiro ponto, ele é algo que no seu presente, na sua vida, na sua saúde, está sendo algo real ou não, né? Porque às vezes é uma condição da própria pandemia agora do coronavírus, medo de pegar o corona, né? Então, nesse caso, eu sei um pouquinho no caso da Letícia aqui, é uma situação que ela está lidando, né, com uma situação de saúde, né? Mas o que eu fui trazendo também é o que dentro do controle dela, dentro das possibilidades dela, que ela pode criar
para que ela possa olhar para a saúde dela, né? Tá fazendo o tratamento médico, tá fazendo os exames necessários, tá fazendo as recomendações médicas que o médico pediu, o que está faltando. E um ponto bem interessante que a Lê colocou, porque ela estava muito com crise de ansiedade mesmo, era a questão sobre a medicação mesmo de ansiedade, né? Aí eu até comentei com ela a respeito de primeiro ponto aqui do remédio para ansiedade, não fazer uma automedicação, né? E apesar de tudo, de talvez assim ver, né, alguém da família tomando um medicamento e pegar para si, às vezes a gente acha que é que nem um remédio para uma dor de cabeça, né? Mas é algo bem sério. Mas aí o que estava acontecendo são os efeitos também, né, do remédio. Então era crise de começar a acordar muita noite, dor de estômago, ela percebia que mexia muito com o intestino dela. Então, nesse ponto, ela até me falou, né? Eu estou passando os dias pensando, sendo tomada por esse medo. Só que aí eu fiquei muito contente com ela ontem, que ela começou a entrar em ação. Ação nesse sentido de procurar um médico, procurar uma psicóloga. E eu falei que aqui é o ponto super importante, porque enquanto a gente não age, a gente fica em casa, a gente fica no lugar que a gente está e a gente vai sendo tomada por esses pensamentos, né? Que vai alimentando ainda mais o medo. Só que essa energia que a gente fica travada quando o pensamento vem e se concentra dentro da gente, quando a gente passa a agir, a gente começa a gastar energia na ação. Você concorda também com isso? Que ela ajuda nesse ponto, assim, quando a pessoa começa a perceber em si as ações que ela pode tomar, ela vai diluindo um pouco mais esse medo que ela sente, desse medo que é tomada pelos pensamentos. Com E aí certeza. você fala Aqui, para né, mim sobre o medo a de gente, ficar doente. e aqui a gente pode olhar, né, que nem você falou ali, o medo paralisa, né? Na verdade, a Uhum, gente morre de medo, né? uhum, Ai, não morro de medo. E o medo paralisa. Você olha para um animal, se você observar na natureza, um animal que está com medo, ele fica ali paralisado, né? Ele não se move, ele fica ali, quietinho. Então a gente tem esse mesmo reflexo, a gente paralisa a nossa vida, né? A gente se petrifica. E o que vai ajudar é realmente começar ali com ações pequenas, mas para ir aqui, ó, descongelando, né? Dando um passinho de cada vez para conseguir fazer esses movimentos. Esse medo, né, do ficar doente é legal também de olhar assim, qual doença que eu tenho medo, né? Por causa uhum, que daí isso pode me levar para o conflito envolvido, né? Para que histórico familiar, eu tenho medo de pegar um câncer, desenvolver um câncer, porque todo mundo na minha família desenvolveu câncer, isso e aquilo, né? Só que aí, uhum, quando a gente começa a entender, que nem aqui na Germânica, como que é o funcionamento do nosso corpo, a gente descobre, olha só, pessoal, que chocante. Todo mundo aqui já teve câncer, tem algumas pessoas aqui que têm e não sabem, entende que está uhum, desenvolvendo, porque é uma condição normal do nosso corpo ali. A gente vivenciou um DHS, que é um conflito, onde eu tive ali um estresse dramático, inesperado, que eu vivi com um sentimento de solidão e impotência. Isso é o suficiente, né? A gente vive isso várias vezes o tempo inteiro, dependendo da uhum, massa de conflito, da intensidade que aquilo foi para mim, eu posso estar desenvolvendo ali um câncer. Só que na maior parte das vezes eu não fico nem sabendo, porque daí eu já resolvo em seguida o conflito e o meu organismo, ele já vai lá e ele resolve, né? Aquele câncer, ele entra, se torna benigno e vira um cisto, que daí você vai descobrir depois de um tempo, tinha um nódulo aqui, um tumorzinho, ou então você vai ser eliminado por bactérias e fungos, que essa é a função, né, deles irem lá e necrosarem aquele tumor que cresceu. Isso em determinados, né, conflitos, que vão entrar ali em endoderme e ectoderme. Na mesoderme é um processo um pouco diferente, né, não vamos entrar muito nisso, mas que nem aqui você trouxe, por exemplo, do Covid, né? O uhum, Covid,
o medo sempre vai afetar os rins, e aí cronifica, né? Aqui é a Os região dos rins? rins, se você for buscar, né, a medicina oriental, ela já fala também que os rins é a região ali, o órgão, né, do medo, né, que a gente traz. Então, o Olha, que acontece? posso só cortar rapidinho? Uhum. Aí, esse caso específico da Letícia é a questão do rim. Olha só, e os rins é o medo, entende? E aí, aqui nos rins, a gente vai ter conflitos como, ai, o meu mundo desabou, sabe? Situações que eu senti que o meu mundo desabou, ou que eu me senti com dificuldade de tomar uma decisão. Para onde eu vou, a primeira grande decisão que a gente faz é decidir reencarnar, né? Mas, tipo, ali, dificuldades, problemas com decisões, então eu me torno indeciso, e a indecisão te paralisa também, né? Porque eu não sei para que lado ir, você fica na dúvida e paralisa. Sentimentos de abandono, que nem a criança que nasceu e ficou lá separada da mãe, porque nasceu de uma cesárea, ou foi para um berçário, Uhum, etc. Então ela tem esse sentimento de abandono, ou foi esquecida em algum lugar, né? Esquecida na escola, esquecida em algum lugar. Ela traz esse sentimento, eu tenho que ficar aqui quietinha, se eu me mexer, pode vir um predador aqui me descobrir, me pegar. Se eu ficar aqui, uhum, talvez a minha família possa vir me resgatar. Se eu for para lá, vai que eles se afastem mais ainda de mim, eu vou ficar sozinho. E na natureza, para um filhote sozinho é susceptível a um ataque, né? E às vezes você fica preso a essa carga emocional que você viveu lá no seu passado. E uma coisa que você vive agora aqui, por exemplo, foi seu marido se atrasou para ir te buscar, e aí você traz todo aquele medo de ter ficado abandonado lá atrás, ou seu pai abandonou sua mãe, enfim, né? Diversas outras coisas. Então, que nem ali do Covid. O Covid pega nosso aparelho respiratório. O aparelho respiratório está relacionado aos nossos medos de morte, né? Medos vitais. Então, eu preciso de ar para respirar, então vem os meus uhum. medos vitais. Aí eu fico assim, meu Deus, né? Eu descobri, se eu pegar Covid, a pessoa que está com muito medo do Covid, daí ela pega Covid, ela acha que é um diagnóstico de morte já. Então, ela já Sim. começa a desenvolver ali um diagnóstico de morte, ela já atinge os rins dela, os rins começam a reter líquidos ali no corpo, né, para tentar ajudar. Eles vão parando, né, de funcionar. Quero reter tudo porque eu preciso de força para me ajudar aqui. Aqui nos pulmões, os alvéolos vão aumentando para tentar captar mais ar, porque ar é vida. E aí essa pessoa, ok, ela sarou. Só que daí depois que ela sarou, ou então ela tomou a vacina, ela descobre que ela desenvolveu, sei lá, uma pneumonia. E a pneumonia é o quê? É a fase de resolução de um medo de morte. Só que como a pessoa não sabe disso, quando ela descobre que ela está com pneumonia, o que ela Ela faz? fica com mais Ela fica medo. com medo. E aí ela entra novamente nesse ciclo, só que com uma massa maior, com o corpo que já está debilitado devido ao conflito anterior, e aí ela acaba morrendo da pneumonia, né? E daí ela começa a falar, nossa, né, morreu de pneumonia. Mas por quê? Porque ela não entendeu que o corpo dela estava numa fase de resolução. Ou aquela fase de Uhum. resolução, devido à massa de conflitos que ela trazia antes, já era muito grande. E aí o corpo não deu conta de se reparar quando ele resolveu aquele medo. Então, a gente Então, vê aí daí. que como é profundo, né, essa questão do Uhum, medo. E aí a gente sim. entra também nessa questão que, claro, a meditação ajuda a acalmar o medo, ajuda a trazer essa paz mental, ajuda no autoconhecimento. Mas é super importante a gente prestar atenção em como que a gente pode trazer umas questões para nos autoconhecer. E claro que Uhum, tem aí muitas terapias, né, Dali? Você sabe muito bem, a Dali é especialista nisso, né? Da gente entender as raízes profundas que estão no nosso inconsciente, né? sim, Porque sim. cada vez mais que a gente se mantém nesse ciclo inconsciente da vida, né? Eu digo assim Uhum, porque cada vez que você se aprofunda no autoconhecimento, é uma oportunidade que você tem para despertar em algum aspecto da sua vida, né? Você passa a se compreender melhor, passa a ter atitudes que você possa lidar melhor com qualquer situação da sua vida, né? E aí, Dali, uhum. que tipo de ações, digamos assim, que no caso da Letícia, que é o medo de ficar doente, propriamente por conta dos rins, ela poderia começar a trazer um alívio para o medo dela. Uhum. Bom, aqui é de tentar identificar esses programas, né, que ela traz na história dela, né? Esse é um medo dela ou é um medo que já traz ali no transgeracional, né? Teve alguém da família que ficou muito tempo acamado? Como que era isso, entende?
Tem que se aprofundar na sua história, né? Como que você viveu a sua vida. Porque aqui, pessoal, não é aquilo que você vive, é a forma como você vive. Porque um medo que você tem ali é baseado sempre na sua percepção daquele conflito que você viveu. Quer ver? Tem pessoas que têm muito medo de agulha. E é muito comum que essas pessoas que têm medo de agulha sejam pessoas que nasceram de cesariana. Ou que na infância tiveram muitos episódios ali de alguma doença onde elas tiveram muito contato, né, com agulhas. E a agulha representa um ataque à minha integridade, né? Tem algo aqui entrando em mim. E aí, essa pessoa traz esse medo para a vida, assim, ah, não, mas é que eu tenho medo de agulha. Ou então, o outro nasceu de cesariana e é fascinado, se torna um cirurgião de tão fascinado que é por agulha. E aí, essa Tem pessoa, essas duas percepções, né? Ou sim, você pode sim, ter esse medo, ou ou você compensa. pode criar uma fascinação. Isso, isso. É que você ou compensa ou você fica nele, né? E Uhum, aí, essa pessoa nem tem noção disso, né? Mas a partir do momento que ela trabalha, né? Que ela toma conhecimento lá o meu parto foi cesariana, isso pode influenciar. E aí ela trabalha com aquilo, respira, né? Faz essa liberação emocional, de olhar para essas questões, né? Reviver aquilo lá e tirar aquela carga emocional do que ela passou lá atrás. Finalmente ela pode ver a vida por uma nova perspectiva. Porque até então ela está presa nessa perspectiva dela do passado. Então, que nem aqui da Letícia tem que, às vezes, né, respirando, consegue acessar onde foi que esse medo se implantou. É muito comum que esses medos de doença, eles vêm lá quando a gente tem em torno de uns 6, 7 anos de idade, que a criança desenvolve aquele toque de medo da morte dos pais, sabe? Tem toda aquela questão uhum. mágica, assim, da criança. Ai, se eu deixar meu calçado virado, minha mãe pode morrer, entende? Se eu fizer tal coisa, nossa, vai ali uns planos mirabolantes. Meu Deus, vai que caia lá um avião em cima da minha casa, vai indo assim, a criança dá uma viajada, sabe? E algumas pessoas acabam ficando presas lá atrás. Elas vão vivendo a vida empurrando com a barriga, só que devido ao. Quando ela tem um contato com a morte, geralmente, tipo, que alguém morreu, alguém próximo a ela morreu, dispara a ânsia inconsciente de morte dela. A gente tem a nossa Uhum, árvore da vida e a árvore da morte. Então a gente tem uma ânsia de vida e uma ânsia de morte. Quando a gente tem contato com a morte, ou que nem agora, que está uma onda mundial, né, que aconteceu aí devido à pandemia, tudo, de um medo muito grande de morte, o que que acontece? A minha ânsia inconsciente de morte, às vezes, vai se tornando maior do que a minha ânsia inconsciente de vida. de E vida, aí eu né? vou atraindo situações em que eu me coloco em acidentes. Um acidente nunca é um acidente, é algo que você estava ali trazendo, né? Dos conflitos que você estava vivendo, e a sua ânsia inconsciente de morte. E eu vou trazendo doenças, vou desenvolvendo, porque eu estou vibrando naquilo que E foi é o universo desencadeado, às vezes, por conspirando um para que BO. isso vá acontecendo, né? Formando Exatamente. esses cenários que trazem, né? E a Letícia Isso. começou a fazer a meditação lá comigo, né, no YouTube. Uhum, E aí ela ótimo. está começando a sentir um relaxamento, né? Começou Uhum. a se acalmar. Mas eu acho que é de também perceber, né? Da onde começou a surgir esse medo. Entender tudo que está relacionado, né, com ele, o que que desperta esse medo, o que que vem trazendo. Esse é um primeiro passo, né? Entender o que que é meu medo, porque senão eu tenho medo do bicho-papão, e aí o bicho-papão era só uma roupa que estava pendurada, né? Então eu tenho Uhum. que entender, desvendar, tirar as capas desse medo para olhar. Ok, eu tô com medo, mas eu vou olhar. E aí, outro ponto, a meditação ela ajuda muito, por quê? Porque ela nos ajuda a colocar no nosso centro. E quando a gente vai para o centro, que a gente vai para o ser, a gente se conecta aqui, né? A nossa coroa aqui abre o nosso canalzinho aqui, nosso cordãozinho de prata, em conexão completa com o Criador. E quando eu me conecto com o Criador, eu não tenho medo, porque eu estou firme ali com o Criador, né? O excesso de medo, normalmente, ele vai vir quando eu tô aqui com o meu coronário, que está desconectado do Criador, então eu não tenho confiança na vida, não tenho fé. E também aqui nos meus chakras básicos, né? O chakra básico, o chakra da sobrevivência, e o chakra sexual que carrega ali a parte do rim, né? Das gônadas, né? Uhum. No terceiro chakra também pode vir alguma coisa, porque ele é o nosso chakra da coragem, Aqui deu uma parada. Para vocês está normal, pessoal? Coloque aqui.
Deu uma paradinha aqui no vídeo. Ih, acho que foi a conexão da Dalita acabou caindo, mas ela já volta. Vamos ver aqui. Eu tinha visto a mensagem aqui da Miriam. Deixa eu ver aqui se eu recupero essa mensagem. E aí eu vou falando enquanto a Dalita volta aqui. Miriam colocou, né, Miriam? Como saber o controle do medo que protege e que nos limita? Ótima pergunta. Então, olha só, quando a gente está com medo, é essa pergunta que a gente vai fazer. Esse medo é real? Esse medo real, o que a gente pode entender? Por exemplo, tá? A gente tá passeando no zoológico e a gente vê que a porta da jaula do leão está aberta. O leão acordou. Ele começou a andar e ele tá passando pela porta da jaula. E aí, o que acontece? Eu tô vendo essa cena, ela é real. Então, realmente, esse medo é real. E esse medo, ela vai despertar o quê? Atenção. O que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui parado como isca de comida para o leão ou eu vou correr? Então, nessa hora, eu tenho duas opções. E tá vendo que aí esse medo vem para te proteger, para te alertar. Agora, o medo, por exemplo, que nos limita, vamos ver assim. Tenho uma boa situação comigo mesmo, porque esses dias eu estava em treinamento e o medo que eu tinha, sabe o quê? De crescer. Eu não tinha reconhecido isso. E assim, o medo de crescer, tá? Ele estava tão inconsciente em mim que era porque eu sempre tive medo de trazer, de ter e de ser uma pessoa, uma profissional que tivesse liderança, que precisasse tomar um posto de liderança. E o que aconteceu com esse meu medo? Ele começava a me travar no ponto de me autoexpressar. Eu comecei a ficar com essa dificuldade de me autoexpressar. Deixa eu ver se a Dalita voltou aqui. Estou convidando ela de novo. Então, eu fiquei com tanto medo de me autoexpressar que eu ficava com tanto medo de expor os meus... Oi, Dalita, voltou? Oi, pode continuar aí. Só vou terminar aqui a conclusão, depois você comenta um pouquinho mais. Eu estou respondendo aqui a questão da Miriam, que ela me perguntou a respeito do medo, quando é o medo que nos limita, quando faz entender o medo que limita e o medo que nos protege. O que eu dei aqui um cenário, por exemplo, do leão, se a gente está num zoológico, né? E aí a jaula do leão tá aberta, a gente vê que o leão acordou, ele tá passando, né, da porta e a gente vê, e realmente é um medo que nos alerta, que nos protege, ou a gente vai ficar lá, ou a gente vai picar a mula para não ser isca de leão, né? Agora, num modo figurado, assim, né? Agora, um medo que eu estava colocando aqui para vocês era um medo que nos limita. E eu estava expondo o meu caso, né? Que eu compartilhei ontem com você a respeito do medo de crescer, o medo de me autoexpressar. E aí eu fui identificando que esse medo aconteceu quando eu tinha 3 anos de idade. E eu vou colocar aqui para vocês a situação. Eu reconheci que quando eu tinha 3 anos de idade, nessa época, eu sou a caçula da minha família, assim, dos meus irmãos, e eu era a caçula dos meus primos. Então, próximo da minha casa, a gente sempre vivia juntos, né? Meus 3 primos e os meus 2 irmãos, a gente passava as férias na casa dos meus tios, né? E como eles não tinham filhos, carregavam a gente para casa dele, para viajar e tal. E aí a gente ficou uma semana, a gente voltou, só que nessa volta eu quis ir de novo na casa dos meus tios, né? Só que aí dessa vez eu tive que ir sozinha.
E aí chegou meia-noite, porque eu lembro muito bem que eu estava no escuro, mas assim, com uma luz de abajur, mas eu consegui ver o relógio lá, estava batendo mais ou menos meia-noite. O meu tio, tá? Ele não era japonês. Quem é a minha tia, mas o meu tio, ele era um italiano, mas assim, alto, forte, com uma voz grossa e tal. E ele era muito brincalhão, mas ele tinha essa presença, né? E quando ele chegou lá no quarto, que eu estava sozinha e eu comecei a chorar porque eu me vi no escuro, sem ninguém, sem meus irmãos, sem meus primos, ele falou o que para mim? Fica quieta e dorme. E eu não imaginava que esta frase, apenas esse comando de fica quieta e dorme, fez com que desde os meus 3 anos de idade até hoje, que eu tenho 40, eu tivesse tanta dificuldade de expor o que eu estava sentindo. Isso foi melhorando um pouco, tá? Mas assim, digamos, de 3 anos para cá, eu não tenho, assim, agora aquela vergonha de chorar. Mas antes era a morte para mim chorar na frente de alguém. Principalmente chorar na frente de quem eu não conheço. E eu fui muito firme não, eu fui muito, eu segurava muito meu choro. Tanto é que, por exemplo, a minha cunhada falou, nossa, você é muito casca grossa, né? Você não chora, né? E aí, quando é, não é que eu não tinha sensibilidade, eu chorava escondido, porque eu não queria que ninguém me visse chorando. E o que que hoje eu consegui entender o meu eu criança com 3 anos de idade, que naquele ambiente, quem era as pessoas de confiança para mim eram os meus tios. E eu não tive apoio. E eu segurei o meu choro até conseguir dormir. Nem lembro em que momento eu dormi. Aí no dia seguinte eu voltei para casa, minha tia trouxe para casa. Mas naquele momento eu queria que alguém ficasse comigo até eu dormir. Só que eu não tive isso. E aí eu segurei tanto o meu choro, e aí ao mesmo tempo, a criança de 3 anos que eu era, eu pensava o quê? Eu tenho que ser forte, né? Eu tenho que enfrentar isso sozinha. E isso foi martelando na minha vida até então, e coisas que vão caindo a ficha agora, né? Porque aí aí eu vou percebendo essa dificuldade de ter, por exemplo, como esse fugir, esse medo de sempre pegar um posto de liderança, porque era esse medo de me posicionar, de expressar. E aí vinha comigo, eu não sou boa o suficiente, eu não vou conseguir, né? É medo de expressão, medo de mostrar o que eu estou sentindo, medo de ser aquele líder que na minha cabeça, para ser líder, tinha que ser aquela pessoa incisiva, forte, né? E era tudo que eu tive um medo lá atrás, né? E era isso, Miriam, né? Que a Miriam perguntou, um medo de limitação, né? Só que aí, o que que acontece? Como é que eu vou entender esta limitação que era um medo? Medo de falar em público, medo de fazer live, medo de câmera, medo de fazer uma palestra. É o medo. Porque medo de... Tá com medo. Tô com medo. De quê? Não sei, eu tô com medo. E aí, na escola, era um terror para mim, porque essas apresentações que eu tinha que chegar lá na frente e falar na frente dos alunos, era um medo, só que assim, era um medo que já me consumia tanto, as minhas mãos tremendo, o meu rosto todo vermelho, meu pescoço vermelho, e aí isso foi carregando também na época do meu primeiro emprego como nutricionista no hospital, que a gente tinha que dar palestra todo mês, e era um sufoco para mim, porque não é questão do desacreditar que eu conseguiria ter o conhecimento para falar, mas era um medo que me barrava de enfrentar o público, das pessoas me olhando, das pessoas me julgando. E aí, quando eu terminava a palestra,
vinha uma queimação no meu estômago, que eu precisava tomar aqueles Pepsamar, essas coisas, para dar uma aliviada, mas assim, era um medo assim, de quase eu preferi, assim, eu preferia pagar uma pessoa para falar no meu lugar. Só que como não podia, que a gente tinha que fazer mesmo, mas era um medo, parecia que eu ia morrer, né? E aí, onde a gente vai entendendo depois essa importância toda de que o medo, ele não é simples, porque tem muitas pessoas que acham que dependendo do seu medo, é um mimimi. É você, é você fazendo. Ela é sensível demais, não é, né? Porque só quem sente esse medo todo sabe o tamanho disso, né? E Exatamente. hoje eu falo Exatamente. que, assim, é questão de prática, mas é você entender, em primeiro lugar, de onde está vindo o medo. E aí, depois que você acessa essa informação, como eu acessei, que era dos meus 3 anos que eu tinha todo esse medo, parece realmente que eu falei para você, parece que é mágica, que eu soltei esse medo. E era um Sim. medo que me consumia, né? É porque daí você acessa o programa, sabe? E aí quando a gente acessa o programa, a gente vê que não tem mais sentido, porque que nem lá, isso daqui eu tenho medo desde sempre, tá? Mas quando começou, desde sempre, tá? Então vamos olhar, desde sempre deve ser lá gestação, coisa assim, ou então você não lembra. Daí você acessa lá, nossa, isso daqui foi um medo que eu tive lá na gestação, ou esse foi um medo que foi passado, né, por avó, por alguém. E aí você busca assim, tá, mas por que que ocorreu esse medo? Que nem no teu caso ali, porque eu não pude me expressar uma noite, eu tava com medo na casa da minha tia. Mas agora eu sou uma mulher adulta, né? E lá eu era uma criança de 3 anos. E a criança de 3 anos, ela realmente tava com medo. Mas hoje eu sou uma mulher adulta. Qual que é o perigo de eu me expressar, né? Você não pode falar, Uhum, eu posso falar sim. Hoje eu posso falar, né? Não tem uhum. mais problema em eu assumir isso. Só que foi um programa que você instalou em você, como se a gente fosse aqui, né, um computadorzinho. E aí a gente já tem alguns programas ali previamente instalados. E da nossa concepção até os 7 anos, a gente vai instalando, né, mais programas. A criança chega com um livro aberto e ela vai captando, né? Vai trazendo ali, isso daqui, aquilo ali, vai juntando aqui, informação, informação, informação para formar ela. E aí, depois dos 7 anos, normalmente, ela vai só ativando, né, esses programas que ela instalou da concepção até os 7. Quando é instalado, né, quanto mais cedo é instalado esse programa, maiores os reflexos, porque aí maior vai ser a massa, né? Ele vai aumentando, vai ativando aqui, vai ativando ali, ela vai revivendo aquilo sempre, né? Que nem ali, no tamanho da massa, né, que tinha o teu conflito, sendo que você tinha 3 anos, e aí isso foi refletindo para depois, na escola, né? Toda vez que você tinha contato com isso, aumentava essa massa desse conflito que você tinha lá atrás. Então não é, Muito. um medo besta, por causa que tem uma massa muito grande ali atrás e realmente paralisa essa pessoa, ela não consegue. E que nem tu trouxe aqui, porque eu acho que mulher tem mais medo. Vou te falar que homem, né, tem tanto medo quanto mulher. E aí o que pega ainda pro homem é ainda pior, porque mulher, tá com medinho, é mulherzinha, né? Então a mulher ainda ela Ah, tem a é, liberdade de expressar, né? Muitas o vezes esse medo. medo. Enquanto que o homem, ele tá ali, ele morre de medo de Com a agulha, que nem o pressão. exemplo que eu dei. Exatamente. E aí ele não pode expressar aquele medo. Ele não E já tem tem o essa direito. pressão de ser forte, né? Exatamente. E de não, aquele ali, não pode chorar, não pode isso. Então, o homem, ele se fecha mais ainda. Ele não pode admitir que ele está com medo, né? Numa situação ali de perigo. Tipo, a família foi sequestrada. Ele tem que se manter forte. Ele não pode admitir que ele estava com medo, porque ele tem que proteger, tem que não sei o quê. Então, para ver, né, como tudo isso vai influenciando Influencia nas demais, nossas né? vidas. Uhum. E aí, Vai teve ler. uma questão que, deixa eu lembrar, teve uma questão que foi me enviada ontem, é assim, é uma questão que tem um rapaz, né, que ele já está com próximo dos 30 anos, nessa faixa dos Uhum. 30 anos. Só que ele tem medo, ele, na verdade, é um medo assim, não, ele não quer, né, passar em terapia, porque Uhum. aí que tá, né? Aí, esse medo de fazer terapia, o que eu falo,
não que eu, assim, o que eu vejo também é que assim, a pessoa já imagina que psicólogo, fazer uma terapia, vai confrontar com situações que você, na verdade, quer esconder e que você escondeu a vida inteira, né? E que E você, vai além, assim, vai o que preconceito, vai o além. medo E do que julgamento. e o medo do julgamento também, e o medo de acessar aquelas questões que ficaram mal resolvidas, mas você foi tampando ao longo do tempo e você não quer enxergar para essas situações de novo, né? E aí ela até tinha me colocado, porque assim, como ele não está assim conseguindo ter um trabalho, ele acha que é muito tarde para mudar de profissão, de fazer algo novo por conta da idade e ele não quer fazer terapia, né? Ela me perguntou se esse comportamento dele seria, por exemplo, uma preguiça, tipo sabe aquela pessoa preguiçosa, confortável, ou seria um medo? Uhum. Então, vamos lá. Eu acho que mesmo a pessoa, né, que tá ali com preguiça, não sei o que, tem uma razão, entende? Sempre vai existir uma razão por trás, né? Por que que eu não vou me Uhum, manter esse cara aqui? Então, tem que olhar para a história, né? O que você trouxe aqui é pouca, né, informação. O homem tem bem mais preconceito que a mulher sobre essa questão de fazer terapia. Eles até têm curiosidade, têm vontade, mas eu vejo, tipo, tem dificuldade ali, às vezes, com mulher. Imagina, né, com os homens. São poucos os que estão se permitindo, né? Fico bem feliz. Tenho pacientes homens que vêm e fico muito feliz, assim, quando aparecem, porque eles necessitam muito e um vai inspirando o outro, mas a maioria não tem essa liberdade de se expressar. Então, aqui, né, o que que eu sinto desse cara é muita uhum, vergonha, entende? É sim. vergonha. É o que vem, assim, do campo dele. É muita, muita vergonha de se permitir expressar a vergonha, porque ele tá tentando manter uma pose, ele tá tentando deixar isso aí pra ele, meio recluso pra família, coisa. Ele tem vergonha de amigos, de expressar para desconhecidos, porque quer manter uma pose frente aos desconhecidos. Então, se sim, para ele chegar numa psicóloga e abrir, ele vai vir com um teatro gigantesco. Ele não se permite abrir realmente o que ele está sentindo. Não sei, pode ter Uhum, coisas aí pesadas da infância. Não tem como, né? Não conheço, mas me vem assim, algumas questões pesadas na infância que talvez ninguém saiba, mas que são traumas que uhum. estão bloqueando ele aí. Algumas coisas, deixa eu ver. Em torno de em 6 anos e meio, mais ou menos, aconteceu alguma coisa aí com ele que provavelmente deu uma bloqueada, De sabe? É seis o anos e que. meio desse tempo de agora, do nosso ano de agora para trás, ou com 6 anos. Não, com Não, 6 anos e quando ele era meio na criança, infância. na Isso, daí infância. essa coisa que acabou deixando. E aí, provavelmente, algo de agora, assim, disparou esse gatilho. Foi algo que ele. A gente se ilude, né? Que não vai precisar olhar. Sim. E aí, foi algo assim que foi sufocando. E agora veio à tona e tá impedindo, né, de agir. Nessa de agir, né, tem aqui uma que falou sobre o medo de dirigir, né? Antes, que agora tá Uhum. conseguindo, tá, dirigir, mas que antes tinha muito medo de dirigir. Gente. O medo de dirigir está muito relacionado ao medo de dirigir a própria vida, né? Quando eu não consigo dirigir, eu tô com medo de dirigir a minha vida, entende? Não é simplesmente o medo de dirigir um carro. Eu tô com medo de dirigir a minha vida. Qual que é o perigo em eu tomar uma direção na minha vida, né? E aí entra muito nessa questão dos Ah, conflitos da suprarrenal, né? Da dificuldade de escolha, de para que lado eu vou, né? E às vezes pode desenvolver problemas do quadril, perna, pés também, porque eu não consigo dar os passos na minha vida, né? Ontem joelho eu também? tava. Sim, sim. Tem Ah, você outro ponto, agora falando, mesmo eu falou me também. vi. Posso cortar rapidinho? Sim. No tempo que eu tava, é, eu compartilhei, né, com você que anos atrás, 2014, eu passei por uma fase bem ruim, assim, eu passei por uma fase de baixa energia mesmo. Eu achava que não era, eu não estava numa profissão certa para mim, eu não sabia o que fazer da vida, eu não estava conseguindo me encontrar. É exatamente isso, eu não estava conseguindo me encontrar. E foi justamente numa época assim que eu percebi que eu perdi a vontade de dirigir o carro. E eu falava, eu não.
não quero mais. Assim, não, dirige você, eu não tô muito afim de dirigir, não, né? Tô com preguiça de dirigir. E vem tudo a calhar, né? Dessas épocas. Sim. Uhum, com certeza. A dificuldade de dirigir a própria vida, né? Não tô querendo dirigir a minha própria vida. Me sinto paralisado, Uhum. tenho medo de dirigir a minha própria vida. Então, medo da direção, né, tá muito relacionado com isso. Só algo assim, né, que veio aqui antes, quando tem uma situação, né, que para o pessoal, que você tem um filho, né, que um filho, uma filha, independente da idade, que tem muito medo, né, de algo, não tá querendo tomar, né, uma atitude, não aceita ir fazer terapia, não aceita buscar ajuda. Claro que a gente precisa, né, de um aval dessa pessoa, mas algumas questões, né, que você pode estar ajudando é fazer ponte. Né? No meu trabalho, a gente faz esse trabalho de ponte muitas vezes, onde a pessoa vem e ela entra no campo, que no nível subconsciente, no inconsciente, não existem segredos. Então, a gente acessa a memória de todo mundo, pessoal. A gente pode estar Ah, então acessando. dessa pessoa ser a ponte para essa outra pessoa. Exatamente. Você Não consegue. necessariamente ele que está resistente ir à terapia. Olha que Ela pode interessante, né? iniciar um processo e a partir do início desse processo, né, aí vai ajudando a limpar o campo dele, porque às vezes tem também essa questão de obsessão espiritual que também Hum, limita bastante da busca, né? uhum, Mas as limitações dele, então ela vai acessando ali o que ele realmente está sentindo, né? E aí vai ajudando ele a liberar essas questões para que então ele consiga dar esses passos por ele mesmo. Obviamente vai uhum. depender do livre-arbítrio dele querer ir atrás disso, mas é um primeiro passo ali para ajudar essa pessoa, né? Você vai limpando ali por cima, vai ajudando ela a Mas aí é trazer. super interessante, é super importante ela procurar um especialista no assunto, um profissional sério, né? Porque não é todas as Isso. pessoas que vão conseguir, não é todos os terapeutas Não. que vão Isso conseguir fazer esse daqui trabalho, né? isso aqui é bem profundo, sabe? Quando a gente trabalha nessa questão, sabe, das terapias de consciência assim, bem profundas, né? Então, que nem eu, no meu trabalho eu consigo fazer isso, mas é que a gente vai entrar num campo, assim, bem mais além do nível da consciência. A gente não está aqui num campo superficial, a gente vai, ó, lá para baixo, a gente vai lá para outro lado. Uhum. Se a gente pegar, deixa eu ver, vou desenhar, abrir aqui uma página que não tenha nada. E aqui, só para vocês terem uma noção, né, de como que é isso. Ah, eu sempre gosto muito de conversar com você. Eu aposto que Ó, todos estão. aqui a gente tem essa ampulheta, que é um holograma, né? Ficou um desenho bem Aham. torto, mas vamos lá. Aqui é o nosso lado físico, né? Então a gente está aqui no físico, né? E aqui é o nosso lado, a realidade que a gente vê. Aqui é o pontinho que você leva o pessoal na meditação, que é o centro, a fonte, o ser, né? Então Uhum. aqui a gente vai ficar descendo, que nem aqui, toda uma espiral. Nessa espiral, muitas vezes a gente vai acessando vidas passadas, né, situações nossos tempos passados, né? Aqui seria um nível tipo subconsciente, digamos assim, Dali, que a gente vai é que o acessando. seu desenho ele tá ruim um pouco a imagem. Eu posso tentar Uhum, fazer aqui para o pessoal ver? pode. Deixa eu pegar aqui Uhum. uma folha. Meu Deus do céu, cadê uma folha? Ah, vou pegar aqui. Faz uma Então, ampulheta aí de uma ampulheta, certo? isso. Então vamos lá. E aí faz um pontinho no meio, ampulheta. Mais ou menos. Acho que ficou melhor, né? Isso aí. Isso. Então, um Vamos pontinho lá. no meio que você É o falou centro. é o Quando a ponto. gente do ser, da meditação, é a fonte. É quando a gente vai, tipo assim, ó, eu vou para dentro, aqui eu me conecto com o ser, com Deus, né? O nome que você der, Uhum, é esse ponto zero, o vazio, que a gente tanto busca e isso. quer entrar no vazio. É ali na fonte. Em cima, a gente está ali no nosso o físico, né? Aqui eu estou Aqui. no mundo. Isso, aqui é o mundo físico, Uhum, então aqui é a realidade que eu vejo agora. Conforme a uhum, gente vai indo, né, nos processos, a gente entra no ser. Depois que a gente passa o nível do ser, a gente vai para o outro lado. aqui. Então, ali embaixo, né? A gente vai indo para baixo.
Nesse outro lado é quando a gente consegue acessar tanto essas memórias de vidas passadas, quanto as memórias do nosso passado de gestação, as memórias da nossa infância, como também é onde a gente vai ter contato com os nossos entes que já partiram em processos mediúnicos de canalização ou de projeção astral. É aqui que vai entrar a visão remota, projeção astral, que a gente vai saindo, né? A gente sai aqui desse corpo físico e vai lá para o outro lado. E nesse outro lado, tudo está disponível. Então, eu posso entrar, né, nas memórias de outras pessoas, né? É muito comum, que nem eu fiz esses dias, uma menina, o pai estava internado, e a gente fez a ponte para ela, dela respirar pelo pai. E ela acessou memórias da infância do pai. Ela não tinha noção. E aí ela acessou imagens lá dos pais dela adolescentes, quando a mãe dela engravidou, acessou situações, né, complicadas da família. Tudo através ali dessa ponte que a gente foi fazendo, onde ela trouxe muito forte a intenção dela de ajudar ele e se permitiu entrar. Então aí a gente vai para outro lado e acessa tudo isso. E dá uma ajuda, né, para essa pessoa. Ela tem o livre-arbítrio dela, a gente pede, né, permissão ali para o superior, às vezes vai fazer o superior não dá permissão, e aí você faz o teu processo, que quando você trabalha em si vai refletir no outro. Tive o caso de uma cliente onde eu trabalhei com ela, os pais estavam separados há 10 anos e moravam juntos. No trabalho que eu fiz com ela, era voltado para as questões do aparelho reprodutor feminino, onde ela estava com algum cisto, a gente estava trabalhando em cima disso. Depois, acho que de 3 sessões, os pais mandaram mensagem para ela que eles tinham voltado, aqueles 10 anos separados. E os pais estavam no maior love que ela nunca tinha visto nem de quando eles eram casados antes. Então, as sessões dela, e nas sessões dela, a gente trabalhou, vinha só coisas do pai, só apareciam coisas do pai. Então, a gente foi trabalhando só essas coisas do pai, nas sessões dela, e refletiu nele. E a intenção não era fazer uma ponte, mas só que refletiu, e refletiu no relacionamento dos pais, que ainda se amavam, mas estavam ali com as suas limitações, não estavam se permitindo viver. E olha só, quantas coisas, né, a gente não sabe que não sabe, né? Exatamente. Que tá tudo no nosso inconsciente e que vem como um resgate para curar a gente, né? E, pessoal, se vocês estiverem gostando, vão colocando o coraçãozinho aqui para subir melhor a live aqui. E aí, tem uma pergunta que quase eu perco aqui, mas foi muito interessante. Foi a farmacologia dinâmica. Ela colocou assim, e a rouquidão está associada ao medo? Ela diz que é destra. Também pode estar, né? A rouquidão vai vir ali uma alteração nas minhas cordas vocais. É legal, sempre dos sintomas, a gente perguntar ali qual que é a vantagem, né? Que eu trago disso, né? Uma mulher destra com uma voz mais rouca ali, que vai trazer, normalmente, quem tem a voz mais grave, mais rouca, né? É uma mulher canhota ou um homem destro, né? Então já nos traz ali, talvez, que ela esteja em pé, ela esteja mais agindo como uma canhota do que como uma destra, possivelmente, né, nessa parte, e aí a gente pode olhar ali que ela teve algum conflito, né, tá com algum conflito ativo que tirou dessa energia feminina e fez levar ela para essa energia masculina da ação da voz, né, de trazer uma voz mais grossa. Uma voz mais grossa, às vezes passa um tom de mais autoridade. E também essa questão assim da rouquidão, a gente pode pensar em algo que está entalado, algum pedaço, né, ali de uma informação, alguma história que eu não estou conseguindo engolir, ou que também eu não estou conseguindo, nem consigo engolir, nem consigo colocar para fora. Aquilo ficou engasgado aqui, né? E aí tá me afetando, tá aqui. Então, farmacologia dinâmica procura olhar aí o que está acontecendo, né? O que está suprimindo, né? Se você está engolindo muito sapo, né? Que mais? Mas mesmo aqui... medo, uma situação que eu não engoli, né? Essa questão de dirigir é da minha aluna, a Jo. Ela tinha falado que tirou a carta de motorista, dirigiu por 1 ano, aí parou e ficou quase 2 anos sem dirigir. Quando pegava o carro, as minhas mãos, acho que suavam, né? Devia ser. Minhas pernas tremiam, era horrível. Hoje dirijo para qualquer lugar. Então, eu acho que deve ter acontecido mudanças de fase de vida. Né? Ela trouxe algo ali sobre o casamento, até que na época eu estava com problema no casamento. Então, quando ela resolveu a situação, aí ela pôde voltar a dirigir a vida dela, e aí some o medo da direção de vida. É verdade, peguei aqui a mensagem. Então, sempre quando a gente está em conflito, né?
toda nossa não ação esconde algum medo ali que está nos paralisando, né? Que tem ali Aham, alguma razão que precisa ser olhada. Entendo que não existe nada que é tosco, que isso daqui é ridículo, ter medo disso, não sei o quê. Porque você não sabe a sim. percepção que você teve sobre aquela questão. Por exemplo, eu não sou fã, assim, eu tenho aversão a répteis, assim, tipo, sapo, né? Ah, Tarará, eu. e Isso que eu ia aí falar para fica você. ali gosmento, né? Aquela coisa assim, eu vejo aquilo assim, ui, me dá assim, uma repugnância só de pensar assim, aquilo encostar em mim. Quando a gente olha para o desenvolvimento, né, dos animais, a gente olha essa parte biológica do desenvolvimento, esses são os animais, os primeiros animais que saem ali da água, e aí eles formam uma capa de proteção em cima Aham, deles, né, eles ficam na aham. água, então, uma capa de proteção contra os raios solares e também os predadores ali externos. Então a gente olha assim, uma capa de proteção, isso é mesoderma. Na mesoderma, nós temos as nossas questões dos conflitos de desvalorização de si e ataque à integridade, que são os julgamentos. Então, uma pessoa que lá atrás, na sua história, tem questões onde se sentiu atacada na sua integridade, se sentiu julgada, se sentiu abandonada, não protegida, se sentiu incapaz, desvalorizada. Tudo isso, né, vai refletir muitas vezes nessa pessoa que aí vai ter essa aversão a esse tipo de bicho, de ver isso, porque Ah, isso remete para ela a esse tecido biológico ah, ali. que interessante. Não, olha, é assim, o sapo, tá? Se eu ver uma barata, eu sou capaz de pegar barata na mão. Se eu ver qualquer bicho, mas sapo, isso é desde criança, Dali. Talvez então seja a questão da infância, né? Mas Com desde certeza. criança eu tenho pavor, pavor assim, de sentir os meus Uhum. braços já. Eu sinto esse negócio do. Eu sinto isso. E eu lembro muito bem que antes de acontecer um acontecimento que eu vou falar para você o que que eu já tinha medo de sapo, tá? Esse pavor. Mas o meu pai, hoje é falecido, né? Mas o meu pai, eu queria matar ele, porque quando eu tinha, sei lá, 5 anos ou 6 anos, eu lembro, ele em casa tinha um aquário, né? E aí o meu pai falou assim: olha, vem cá, coloca a sua mão assim, né, em conchinha, vem pegar um peixinho. Eu fui, peguei. Aí eu vi, o peixinho não tá pulando, né? Porque o peixinho fica, né? Quando eu abri, era um sapinho. Dali do céu. Mas eu gritava tanto, eu gritava tanto, gritava tanto. Eu saí correndo, eu fui lavar minha mão, mas o pavor que eu tive, imagina, eu já tinha pavor de sapo quando era criança. Mas depois que eu olhei de perto ainda, estava na minha mão o sapinho, dá-lhe do céu, mas assim, é uma coisa que parece que ia me sufocar, parece que eu ia morrer, parece que, sei lá, eu acho que eu ia desintegrar naquele instante que eu não estava acontecendo. E aí, o que que acontece também? Tem épocas da minha vida que eu não vou agora lembrar de relacionar como que estava a época da minha vida. Vira e mexe, eu sonho com um sapo correndo atrás de mim. Ou então eu estou pendurada num lugar embaixo, tá cheio de sapo, mas assim, eu nunca encosto no sapo. Se o sapo tá correndo atrás de mim, eu tô correndo, mas ele nunca me encosta. Eu já até perguntei sobre o significado dos sonhos. E aí até me falaram que sapo seria a sorte. Eu falei, nossa, então sempre eu tô correndo da sorte, né? E o que que Tem que você me olhar fala qual que faz sobre sentido isso? para você, né? Se a gente entrar É, nessa, assim, olhando na parte mitológica, né? Que aqui entra um pouquinho de Jung, daí da psicologia junguiana, nessa questão do inconsciente do sapo, o sapo está muito atrelado à magia, né? A mágica e também à purificação, entende? Ele traz muito esse conceito da purificação. Ele é um animal de proteção, ele faz limpeza, né? Ele come ali os piolinhos de cobra, né? Ele come insetos, né, ao redor. Então, tem que olhar o que vai fazer sentido para você, qual que é a representação do sapo na tua vida, entende? O que que esse sapo significa para mim? Que essa é a visão mitológica, hum, mas o que que esse sapo significa para mim, né? Quando eu sinto ou vejo o sapo, o que que ele me passa?
Entende? Essa interpretação do sonho sempre vai estar muito mais relacionada à pessoa, o que toca A nessa pessoa pessoa. que sonhou, do que um contexto geral, porque cada um vê aquilo de uma forma diferente, né? Olha, eu sinto, é sério, eu sinto uma sensação muito ruim aqui, ó. Bem no centro, mais ou menos, do peito, aqui assim, sabe? Uhum, uhum, E agora me relacionou agora é o seguinte, a minha irmã, ela chegou a fazer um curso de terapia holística, em que ela aprendia as massagens lá, né? Tem uma uhum, massagem que acho que chama Tuiná, que é uma massagem bem levezinha. E aí eu uhum. era cobaia dela. E aí eu deitada no colchonete, né? É fato, Dani, ninguém pode ficar encostando. Eu não posso ter uma pressão sobre essa região que me dá muito desconforto, parece até falta de ar. Olha E só. é o mesmo sentimento que eu tenho quando eu vejo um sapo. Além dar esse negócio, eu sinto um negócio aqui. Uhum. Aqui, né, se a gente for olhar, aqui quando a gente fala, a integridade também passa, né, para passar por um ataque de integridade, eu tenho que perfurar ali um território, entende? Então, uma invasão de território. Isso daqui chegou numa parte do meu território que eu não quero, né, que entrem, né? Esse que ali do sapo, né, colocou ali, foi algo inesperado, então sim, pode ser um DHS, né? Foi algo inesperado, eu vivi aquilo com muita intensidade, algo que não foi bom para mim. Me traz, assim, às vezes, conceitos de vidas passadas, né? Que nem assim, porque essa região é uma região que era muito comum, né? Tipo assim, pá, uma facada, né? Uma espada aqui nessa região, que daí afetava pulmão, tira o ar, né? Que são suposições, né? Não estamos entrando, né, bem a fundo, isso, a gente precisaria fazer um trabalho de respiração para citar, são só as suposições que eu estou trazendo, mas de possibilidades, Uhum. né, que haveriam ali, dessa facada, nesse lugar, poderiam Ai, haver sapos, será que em minhas gerações passadas eu cheguei a ser tipo um samurai, essas coisas? Sabe por é quê? possível. Não, por quê? Porque aí, lá vem, ó, a história. O meu tio, ele tá com 80 anos, vai completar, não, completou 80 anos. Ele é meu padrinho. Na época que ele começou a namorar com a minha tia, o que que acontece? Acho que principalmente o pai da minha tia, sabe aquele negócio de pedigree de poodle? Uhum. Ah, o seu poodle tem pedigree? Era assim. Só que o que que acontece? Na minha família, no núcleo da minha família, pai, mãe, avós, não tinha problema de os descendentes de japoneses, os japoneses casarem com outras pessoas de nacionalidades diferentes, tá? Mas o pai da minha tia, ele queria saber, além de que ela precisava casar com um japonês, mas ele queria saber se na família dele, ou seja, na minha família, era de origem de samurai. E aí ele não sabia, ele começou a ir atrás, a fundo, né? E aí eu fiquei sabendo dessa história por conta disso. E descobriu que na minha linhagem, lá em cima, é uma Uhum. linhagem de samurai. Então, pode ser tanto numa história de vidas passadas, como também de ancestrais, né? Que busca da ancestralidade, porque a gente também traz esse resgate de ancestralidade. E daí, nessa parte da ancestralidade, a gente percebe que muitas vezes nós somos mais fiéis aos nossos bisavós, aos nossos avós ou tios do que aos nossos pais. Tipo, a gente vai indo lá para baixo, entende? E isso se estende, Sim, sabe, de gerações. A gente fala muito, né, sobre 7 gerações, mas pode sim ir além de 7 gerações. E é muito comum também da gente identificar que nós fomos um desses ancestrais, né? Eu tive vários casos de clientes que acessam, né? Ah, nossa, eu era lá meu bisavô, não sei o que, ela acessa. Nossa, cara, é meu bisavô. Nossa, mas sou eu, né? E acessa a memória muitas vezes. Então, tipo, existe sim, né, a possibilidade, né, de alguém pode ter sido, né, morto ali com uma espada. porque é muito E aí, forte, assim, não é uma pressão forte. Se a pessoa vai fazendo até uma massagem, que nem a minha irmã fez, só com os dedos dela, pressionando levemente essa região, eu já não estava aguentando mais. Eu falei, não, muda de região, que já estava me dando até
uma dor aqui, não é dor, mas um desconforto muito grande na garganta também. Tem, ó, quando aperta aqui, a pessoa, né, se agora falando de morte, apertou aqui, normalmente a pessoa vai jogar o sangue aqui pra cima, né? Trava aqui e a pessoa Ai, joga. será que isso daí foi um acontecimento meu? Tudo é possível, né? A gente dá umas viajadas, mas entenda que no nosso inconsciente tudo é possível. E às vezes não é aquilo, mas é a forma como eu acreditei que aquilo fosse, né? Como eu trouxe aquilo, a forma como eu percebi aquilo na minha vida, né? Então, sempre tem coisas assim que vai além da nossa compreensão. A gente pensa em, ah, mas isso é uma viagem. Sim. Só que lá no nosso interior aquilo faz algum sentido, mesmo que a gente não entenda. E se faz sentido, tem que ser olhado. E tanto é que eu não fiquei trazendo história, né? Ai, a minha família veio de uma origem lá do samurai e tal. Mas foi um sentimento que me despertou, sem pensar em nada. Tava muito bom a mensagem na cabeça. Acho que ela começou pelos pés, né? Os dedos dos pés, a perna, tá bom. Né? Quando começou a chegar, assim, próximo da região do umbigo, eu já comecei a sentir... Ai, não tá tão gostoso essa massagem. E foi subindo um pouco, mas chegou nessa região aqui do centro aqui, né? Próximo também do coração, no meio. Eu já falei pra ela, não tô aguentando, muda. Muda porque já tá meio, parece que falta ar. Parece que falta ar. Porque, assim, o nosso corpo inteiro, né? Tem memórias, a gente é um registro, assim, no corpo inteiro a gente tem memórias, né? Eu trabalho muito com memória celular, por exemplo, quando a pessoa, aqui no teu caso, seria chegar para mim, eu poderia fazer um processo de consciência através da respiração com você, onde eu iria te induzir num processo de respiração nessa região. Aqui, cheguei aqui, tô com desconforto aqui. Às vezes a pessoa chega para mim, eu tive um caso, uma menina chegou com uma dor no cotovelo que tinha levado um coice. Eu fui respirar isso porque tinha vindo para mim antes dela chegar na consulta, olha, se ela chegar com uma dor, respira aquilo. Ela acessou que a mãe dela tinha tentado abortar ela através de um chá, ela tinha uma gêmea na barriga, a gêmea morreu e ela sobreviveu através daquele chá. Então, que nem aqui, eu iria respirar com você isso e através da respiração, da memória que está sendo expressa ali nessa parte do corpo, a gente consegue acessar tanto memórias dessa vida quanto de vidas passadas ou de ancestrais através dessa respiração, entende? E aí libera a informação que está ali contida, consequentemente, né, libera o medo do toque. Já não tenho mais porquê, né, sentir isso, porque ali porque você tem essa reação por ter uma memória que está ali contida. E aí você limpa, você vai limpando esses resquícios, né? É isso? Isso, você vai ressignificando, você vai tirando qual que é o aprendizado lá de trás, que não basta acessar a informação. A gente tem que aprender a lidar com a informação. Se tem questões de perdão que eu preciso ali trabalhar, aí trabalha com as questões de perdão envolvidas ali, né? É um trabalho bem profundo, né? Não é brincadeira. Às vezes são várias camadas, são várias questões que vai fazendo. Tem pessoas que, é uma coisa mais superficial, então nas primeiras já resolve. Mas que não basta você acessar a informação, gente. Isso é muito importante. Tem muita gente, às vezes, trabalha com regressão, só acessa a informação, daí chega pra mim assim, eu fiz regressão, sei disso, mas, tipo, não resolveu nada. E aí não resolveu, a pessoa pode até ficar pior, né? Exatamente, que às vezes entra assim, foi minha irmã que me matou lá na outra vida. E a pessoa fica entrando na paranoia, porque você me matou. Cara, não é assim, entende? Tem que trabalhar todo o contexto emocional ali, trazer o aprendizado, trazer a ressignificação, para aquilo realmente não fazer mais sentido na sua vida. Porque muitos dos nossos problemas, sem dizer todos os nossos problemas, é que nós vivemos no passado. E aí, como a gente vive no passado, a gente joga esse passado para o nosso futuro, por a gente não estar vivendo o presente, daí vem a ansiedade, mas a ansiedade é medo do futuro. Mas é porque você está trazendo o seu passado e você tem medo que no seu futuro aconteça. E está projetando, né, aquilo para o seu futuro, né? Você pula Dali, o presente. A gente vai entrar na última pergunta, porque a gente já passou do horário, né? Mas só para não deixar sem resposta a ela, deixa eu ver aqui. É a Ana Coda. Ela colocou assim que o Chico Xavier falava coisas que dava a entender que poderíamos ser nossos bisavós. Agora, com a longevidade, não sei como isso ficará. Você tem alguma questão para passar? Então, na minha visão, né, nessa parte de reencarnações, nós podemos ser qualquer pessoa, né? Qualquer alma que esteja ali na linha de frente para vir, né? Não necessariamente vamos ser os nossos bisavós
ou vamos ser nossos avós, ou quem vem antes, né? Tudo é possível, até mesmo uma criança que já está sendo gestada, há a possibilidade de ocorrer uma troca de alma, por exemplo, se alguém morreu da família durante aquele período, e essa pessoa precisa, de alguma forma, fazer um resgate imediato, ela pode ser trocada ainda ali dentro da barriga, ocorrer essa troca, é uma coisa muito doida, mas que é possível, entende? Nessa parte de consciência, tudo é possível. Então, e não Uhum. fica. Muitas vezes a gente sai, né, dessa linhagem. Então, que nem ali, é um bisavó, mas às vezes é um tio-avô que precisa reencarnar, é um padrinho, é um amigo, é um inimigo que precisa vir para fazer o recolhimento, como a gente sabe que muitas vezes Uhum. na nossa família tem as Uhum. ligações kármicas de recolhimento. Então, vem lá a pessoa que te matou, isso, aquilo, não sei o quê, para ver se o elo sanguíneo é superior e consegue fazer, então, enfim, o recolhimento. Entende? Por isso que o Nunca. poder do perdão é tão poderoso, né? Ele vai Exatamente, limpando, né? Tá exatamente. ótimo. Dali, a gente passou aqui do horário, né? Mas eu Uhum. acho que foi muito proveitoso, foi muito gostoso de conversar com você. Eu acho que todas as pessoas aqui também gostaram muito, né? E é um tema que não acaba mais, né? É por isso que o medo, ele tem várias nuances, né, para cada um, né? E a gente ficaria horas e horas, dias e dias conversando, né? Com E me fala uma certeza. coisa, Dali, você hoje faz atendimento online Sim, eu ou é só trabalho também presencial? com. Não, eu trabalho até mais no online do que no presencial hoje. A gente sai, Uhum, né, dessas barreiras ali de localização, tempo, né? Não existe mais barreiras. É, sim. e eu acho até bacana a parte do online, porque a pessoa, ela aprende a se tornar assim, mais corajosa, ela aprende a contar com ela mesma. Eu sinto que no presencial, muitas vezes, a pessoa ela espera mais do terapeuta, e no online ela entende que não, que é com ela. Né? Porque sempre é com a gente, depende de você, não sou eu, é você. Então, tem resultados incríveis, assim, processos muito, muito profundos, onde as pessoas conseguem acessar muita coisa, enfim, é lindo, sabe? Eu sou apaixonada, assim, E aí, como que as pessoas podem entrar em contato com você? Bom, tem o através Instagram, do né? Instagram. Aham, pode mandar um direct ali, também tem um Linktree, né, na minha bio, que tem o meu WhatsApp, Uhum. então pode mandar mensagem pelo WhatsApp. E aí a gente conversa, né? Vê as sessões normalmente têm duração entre 1h30 a 2 horas, a depender, né? Então, 1h30 normalmente é o mínimo de sessão, então trabalha muita coisa, né? Onde vai toda essa parte de conversa, de busca na história, nas coisas assim que você nunca imaginou, mas que vai vindo, né? Na história, e aí essa parte das terapias de consciência, né? De acesso, respiração, da liberação também de expansão de consciência. Eu trabalho com o NIL, né? Aqui no Brasil, eu acho que sou a única pessoa que trabalha com o NIL, que é uma técnica de expansão de consciência energética, onde ele traz justamente a liberação do medo, do julgamento e a conexão com o amor incondicional. Então, e Você aí é uma falando técnica agora, energética. você falando agora sobre energia, me veio aqui na mente, né? A gente tem vários temas para que a gente pode trazer em live. Eu gostaria de trazer você também agora para falar sobre a energia, porque eu acho que calha muito, assim, do que eu estou também trabalhando, né? Que é tudo energia. Uhum. Por exemplo, Kunie, a grande maioria das pessoas nunca ouviram falar, né? E é uma técnica de relaxamento tibetano em que eu me formei, né? E é tão maravilhoso porque ele mexe tanto com o relaxamento, no alívio da ansiedade, mas na realidade a essência dele é ativar o fluxo de energia. E nesse sentido, você até falou a respeito do seu trabalho, de olhar também, não só tem essa parte das 7 gerações passadas, mas no Uhum. Kunie, quando a gente aprofunda as camadas, né, de consciência, porque ela vem também, em primeiro momento, com uma meditação em movimento, ela é bem Uhum. relaxante, mas quando a pessoa pega na prática, vai a fundo, ela começa a trazer uma cura dos bloqueios internos, que aí entra na questão das 7 gerações. No Kunie, o Lama, né, tibetano, que é o Tartantuku Rinpoche, então ele fala muito sobre a cura dos traumas de 7 gerações passadas. E a gente entende hoje que essas questões
não processadas, elas vai gerando em nós esses bloqueios de energia. Eu acho que seria muito interessante da gente fazer uma live Uhum. falando sobre energia, né? Com certeza, com E certeza. até, Super aberta. e até mesmo eu comentei com você essa questão do bocejo, que tanto as minhas alunas ontem, que eu dei, foi ontem o dia da aula para uma turma de alunas, que duas delas começaram a bocejar muito, 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 muito. E aí é o que eu te falei para você, que eu vi a diferença quando eu dou aula e quando eu sou aluna, né? Porque de tempos em tempos eu vou fazendo os aperfeiçoamentos, né, para os Uhum. professores de Cunhê. E aí, no caso, a minha professora conduzindo a aula para mim, eu bocejo tanto de chorar. Mas aí, até o pessoal fala, por que tanto bocejo, né? É sonolência, é liberação de energia, mas eu vejo que eu acho que é essa liberação mesmo de energia, porque a gente Uhum. entra mais a fundo, né? Sim, sim, com Mas aí a certeza. gente vai falar mais em outra É. live sobre energia. Mas acho Isso, é. que vai ficar muito legal da gente abordar. Tem muitas coisas, né? Que o bom é que a gente, trabalhando nessa área da espiritualidade, lembrando que a espiritualidade não significa de forma alguma religião, né? É esse entendimento de tudo que está fora do nosso alcance, processar, está fora da nossa consciência, né? É um trabalho com energia e é muito legal da gente trazer esse tema depois. E aí, bom, aí você falou, né, os seus contatos, né? Então, no próprio Instagram, no Linktree, Isso. que aí eu tenho Uhum. certeza que quando a gente aprofunda o nosso autoconhecimento, é onde a gente vai cessando, né? Vai limpando aquilo que nos bloqueia, aquilo que nos impede de criar a vida que a gente deseja viver, não é Com isso? certeza, com certeza. Só quando a gente se compreende, né, a gente se torna realmente co-criador da nossa realidade. Até então a gente vai só reproduzindo o que já está programado, né? Não usa o livre-arbítrio. Com Nossa, certeza. E aí, bom, muito então, obrigada. todo mundo colocando que adorou, foi show, maravilha. Então, essa live vai ficar disponível depois, para quem não pôde assistir. Eu tenho algumas alunas que falaram que não ia conseguir assistir ao vivo, né, por conta do horário. E aí vai ficar disponível. E aí a gente combina de novo para a gente trazer o tema agora da energia. Com certeza. Então, minha gratidão por você fazer essa parceria comigo hoje, de trazer essa questão do medo que está sendo muito presente na vida de muita gente. Eu acho que é libertador quando a gente entende que o entender agora o medo, né? Traz a libertação, não só ficar remoendo os pensamentos do medo, mas é entender o porquê do medo, né? Entender o que está acontecendo para despertar esse medo em nós, né? Com certeza, com certeza. Uma cura muito grande, né? O autoconhecimento é a nossa É, verdadeira cura. Somos todos autocuradores, né? Ninguém cura a gente, só a gente se cura. Então, eu quero verdade. agradecer muito. A oportunidade foi ótima. Daqui a pouco a gente vai ter um quadro nosso, né? Aqueles todos os bate-papos Ah, nossos eu vi aqui a no Lilian Insta. agora. A Lilian é nossa amiga também. Faltou o Querida. Thiago aqui. Bom, aham. Bom, agradeço muito, né, que a oportunidade de ter falado. Quem tiver dúvidas pode mandar, até mesmo de assuntos que queiram, né, saber mais, a gente pode estar aí produzindo algo para vocês. Fiquem à vontade, né? Agora também vou correndo, que eu já vou começar aqui meus atendimentos, né, Ai, daqui muito uns 10 obrigada. minutos da conversa. Mas muito, muito obrigada, foi ótimo. Foi maravilhoso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Dali. Então, até a próxima live, pessoal. Tchau, tchau.